Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa do 9º anos. Estou aqui para falar com vocês sobre o caderno do aluno São Paulo Faz Escola do 4º bimestre. Esse caderno aqui. Vocês muito bem sabem que vocês devem pegar esse caderno, devem buscar o caderno na escola, porque vocês vão precisar dele para fazerem as atividades não só de língua portuguesa, como das outras disciplinas, beleza? Então passem lá na escola, peguem o caderno e vamos lá. Na semana passada, vou deixar o card aqui em cima, eu falei com vocês já sobre as primeiras atividades de língua portuguesa do caderno do 4º bimestre. Na verdade, nós falamos sobre o conto da pequena vendedora de fósforo, que aborda o tema da pobreza, o tema da falta de solidariedade de uma sociedade cristã que está comemorando o Natal e não consegue perceber que a menina está ali morrendo de frio. E ela tem aquela visão de que ela está encontrando a sua avó. Naquele momento, na verdade, ela está morrendo. E o que nós fizemos na semana passada? Levantamos todos os aspectos da narrativa. Vocês tinham que preencher os quadros, os primeiros quadros que tem ali em relação à língua portuguesa. Você vai falar sobre o tema, você tinha que buscar a compreensão do texto. E na continuação de hoje, você nada mais, nada menos vai fazer do que continuar a explorar esse conto aqui. Compreensão e interpretação de um texto. E aí você vai trabalhar agora com a questão dos contextos sociais representados na literatura na página 36. O que quer dizer contexto social? Veja bem, você vai ver aqui embaixo, na página 36, uma pequena nota sobre o autor, que é o Hans Christian Andersen, que é um grande escritor europeu e que ele nasceu pobre, ele viveu na pobreza, ele viu de perto a diferença de classes sociais do século XIX, de 1900, na Dinamarca, na Europa. Embora a Dinamarca seja um país evoluído hoje, no século XIX as diferenças de classes eram muito mais demarcadas. Então ele vivenciou o contexto social da pobreza do século XIX. Mas aí você vai perceber que tem algumas fotos no caderno do aluno que estão relacionando esse contexto, esse tema de pobreza, esse tema de injustiça, com a nossa época. As fotos estão relatando, estão mostrando pessoas morrendo de fome em pleno século XXI. Então você começa a perceber que os textos literários, os textos artísticos, por que eles atravessaram tanto tempo? Por que esse conto, que foi escrito há mais de 100 anos, até hoje ele perdura e até hoje ele é lido e discutido? Porque ele aborda um tema, ele é contextualizado numa época, sobre um problema, sobre um aspecto humano, social, que perdura, que atravessou os tempos, que faz parte da nossa época. Então é por isso que eles são lidos até hoje. Então a contextualização social nada mais é do que você detectar ali naquele conto o tema, a pobreza, a injustiça, a falta de solidariedade que você percebe ali, e nada mais do que projetar na nossa época, contextualizar, olhar como as coisas acontecem e como são semelhantes ao que acontecia ali. Olha só, em seguida você vai ter um trecho da Constituição brasileira. A Constituição está aqui, ó, Presidência da República, Casa Civil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para quem não sabe, a Constituição é a lei máxima do nosso país, é o alicerce da legislação. Tudo que está escrito ali são os princípios legais de direitos e deveres do cidadão. E aí você vai perceber que as partes que estão aqui, ó, os trechos da lei que estão aqui, analisem bem, leiam com atenção, pesquisem as palavras que vocês não conhecem, porque são essas leis que garantem os nossos direitos como cidadão. E você vai perceber que essas leis estão relacionadas diretamente a esta questão da proteção do adolescente
e da criança, da proteção e da dignidade, do dever que o Estado tem de proteger a criança e o adolescente e o dever que o Estado tem de dar dignidade a essas crianças. Então você vai perceber uma relação direta entre o conto, que mostra as injustiças que existem, entre a contextualização social, que mostra que é um problema que não ficou no passado, que está no presente, que atravessa todos esses tempos, mas você tem uma lei que pode te proteger. Tem uma palavra que está escrita, que é usada ali, que é taxada, que é isso aqui, ó. Riscada, a lei foi riscada. O que quer dizer isso? Ela passou por uma emenda, ela passou por uma correção, ela passou por uma atualização. Esse taxado que eles usam quer dizer que essa lei foi revista. E aí você, com muita atenção, com muita dedicação, porque isso faz parte da sua vida, são direitos que você tem, você vai ler palavra a palavra e vai preencher aqui as tarefas que vão até a página 41, beleza? Então façam essas tarefas essa semana, façam a tarefa da semana passada, façam no Word ou façam no caderno, fotografem bem bonitinho e mandem para mim, beleza? Deixa um like aí, segue o canal e até a próxima. Valeu!